Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre todas as minhas leituras de abril de 2015. Finalmente chegou já o final do mês e a gente vai poder falar sobre todas as leituras que eu fiz. Esse foi um mês legal, viu gente? Eu gostei. Foi um mês que eu li bastante, eu li ao todo 9 livros completos, tá? Sem contar o Proust que eu trouxe do mês passado pra cá e 2 outros livros que eu tô terminando esse finalzinho de mês agora. E eu acho que foi um mês bom, um mês que eu fiz grandes leituras muito boas. Já vou começar esse vídeo avisando todo mundo que no mês de maio o canal vai estar meio parado, porque eu vou estar de férias. Olha que beleza, que maravilha, isso é muito bom, né? Então a gente volta à programação normal lá em junho e eu volto a responder os comentários e conversar com vocês e tudo mais. Vai ter um hiato aí de mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, mas a gente volta com bastante novidade depois, tá bom? Bom, eu comecei o mês lendo Kafka Beira-Mar, do Murakami. Não é um livro que eu tenho, eu peguei na biblioteca, tá? E foi, gente, assim, como é que eu posso dizer? Foi uma experiência diferente. Eu demorei 3 semanas para ler esse livro, foram mais de 600 páginas, foi um livro que me consumiu muito tempo, porque a leitura não estava rendendo, eu não estava conseguindo me desenvolver bem. Não foi uma experiência muito legal. E eu fiz um vídeo falando sobre esse livro, porque eu sou muito fã do Murakami, eu já li vários livros dele que eu gostei muito, e eu acho que com muita sede ao pote, eu fui esperando uma coisa e encontrei outra, enfim, eu fiz um vídeo onde eu converso mais com vocês sobre isso, mas se tem gente que leu também o Kafka Beira-Mar e quiser colocar um comentário aí embaixo, se tiver vontade de contar a sua experiência também, seja ela boa ou ruim, enfim, deixa aí embaixo que pra mim vai ser um consolo, porque afinal foram 3 semanas de leitura e no final eu estava assim em choque, porque eu não consegui de maneira alguma me envolver com aquela leitura, sabe? Isso que me deixou mais triste, porque às vezes o livro não é dos melhores, mas você se envolve, você gosta dos personagens, você curte, né? A aventura que o escritor tá colocando ali pra você, mas não aconteceu nada disso. Então, pra mim foi assim uma grande decepção na minha experiência, tá? Na minha leitura. Não estou dizendo que a obra seja ruim, eu tô dizendo que pra mim foi uma leitura que não deu muito certo. Então, foi a minha primeira leitura do mês de abril, eu comecei o mês com esse calhamaço do Murakami e logo naquela mesma semana, na primeira semana de abril, eu fiz um sorteio na minha Tibiara e saiu esse livro aqui, ó, Uma Rua Como Aquela, que é um livro que me traz uma nostalgia imensa da minha infância. É um livro infanto-juvenil da década de 70, da nossa querida Lucília Junqueira de Almeida Prado. Eu não sei se tem mais gente por aí que leu esse livro, mas é um livro incrível. Hoje, em 2015, eu reli esse livro e eu não deixei de vibrar com ele, com os personagens, com a história, enfim. Foi uma leitura muito agradável, eu gostei muito de ter lido esse livro. Eu só não sei porque até hoje ninguém transformou esse livro num filme, gente, porque ele é um roteiro muito legal, ele tem aventuras, personagens, tudo montadinho pra virar um filme incrível. Será que já virou e eu não tô sabendo? Se alguém souber aí, me conta, tá? Foi um livro que marcou muito a minha infância e que eu tive um prazer enorme em reler. Nessa mesma primeira semana de abril, eu comecei um calhamaço do mês, que foi assim que eu chamei, né? O calhamaço do mês. Que é uma leitura que eu dividi ao longo dos 30 dias do mês, pra ela não ficar tão pesada, mas que eu gostaria muito de ler. E aí, a minha escolha foi esse livro aqui, A Cidade dos Prodígios. Esse livro aqui, na verdade, por conta das minhas férias, eu comecei a procurar uma leitura que falasse sobre a Espanha, sobre Barcelona, sobre a Catalunha, enfim. Eu queria ter uma experiência aí de leitura que me levasse para a história, principalmente de Barcelona. E lá no sebo que eu frequento, conversando com o meu amigo livreiro de lá, ele me disse que esse livro foi nos anos 80 um best-seller, vendeu muito, virou filme inclusive. E eu não sei se esse livro foi reeditado, ele foi lançado aqui na década de 80 pela Companhia das Letras, então como vocês podem ver a minha edição é muito velhinha, edição de sebo mesmo, tá?
Mas eu fiquei muito tentada com a história e confesso que eu adorei esse livro. É um livro simples, é uma história feita para agradar, assim, sabe? É a história de um rapaz que chama Onofre Buvila, que chega em Barcelona aos 13 anos de idade, em 1880, se eu não me engano, e ele participa de vários fatos históricos até 1929, que é quando encerra esse livro. Então, ele participa da chegada do cinema, ele participa das grandes exposições de tecnologia que aconteceram em Barcelona no final do século XIX. Ele participa do golpe militar. Ele participa de várias revoltas, ele participa do processo de surgimento do movimento anarquista na Espanha. Quer dizer, o escritor juntou um monte de fatos históricos e criou aí uma ficção, uma narrativa a respeito de um suposto personagem que teria vivido, um mafioso, um criminoso, um cara sem eira nem beira, assim, ao mesmo tempo sem nenhum caráter, mas um personagem cativante. Eu gostei muito de ter lido esse livro, gente, gostei mesmo, sabe? É uma daquelas leituras que distrai a gente, diverte, sem grandes compromissos. Uma leitura gostosa. Não teve um único dia que eu sentei pra ler esse livro que eu não me diverti bastante, então pra mim valeu muito a pena. Fora que de lambuja eu conheci um pouquinho da história de Barcelona e da criação da cidade, dos bairros, enfim. Foi muito legal. Eu não sei se alguém vai conseguir encontrar esse livro, mas se encontrar em sebo, compra e leia, porque é uma leitura muito agradável, tá? Depois disso, num final de semana, eu completei um ciclo de leitura que eu comecei, na verdade, no mês anterior, com a nossa escritora querida Socorro Racioli, lendo esse livrinho aqui, O Inventário de Segredos. Eu fiz um vídeo sobre a Socorro Racioli, sobre a minha experiência lendo A Cabeça do Santo e esse livro aqui. Já pus no ar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Foi uma leitura muito agradável, é um livrinho fininho, olha, parece um cordel, é um livro de poemas. Me deu um prazer enorme ler. Quem quiser saber mais sobre ele é só dar uma olhadinha no vídeo, tá bom? Na sequência, eu peguei mais um livro na biblioteca. Eu estava com muita vontade de ler alguma coisa do escritor brasileiro. Eu não sei se é Carlos de Melo e Brito ou Carlos de Brito e Melo, uma coisa assim, gente, agora eu tô meio confusa. Mas eu estava com muita vontade de ler algum livro dele, eu tinha visto ótimas referências e eu encontrei na biblioteca o Passagem Intensa dos Corpos. Eu confesso que eu comecei a ler esse livro sem ter visto nada anterior. Já só tinha ouvido falar a respeito do autor e foi uma experiência muito interessante. Eu fiz um vídeo, eu gravei, assim que eu terminei de ler o livro, eu sentei e fiz o vídeo porque eu precisava compartilhar aquilo. Até porque eu saí procurando outras pessoas na internet que tinham lido, eu queria entender a opinião, entender a visão, entender um pouco mais da obra, né? Eu encontrei inclusive uma entrevista do próprio autor falando, que me ajudou bastante a entender, mas foi um livro que me deixou assim muito no ar em algumas coisas. Foi uma experiência muito boa, eu gostei. Depois que passou alguns dias, acho que eu dei uma digerida melhor na história, eu fui me sentindo mais ligada com o livro e fui entendendo melhor a leitura. É um livro que em vários aspectos vai colocar o leitor, vai desafiar o leitor, não só na própria compreensão da narrativa, mas também com as situações que são apresentadas. É um livro diferente, é uma experiência de leitura diferente, mas que vale a pena, tá? Esse mês pra mim foi interessante porque eu fiz algumas leituras muito desafiadoras, assim, que me tiraram mesmo da minha zona de conforto literária, né? Me colocaram novos desafios, me colocaram em situações que pra mim não eram comuns, né? Não eram situações fáceis de você lidar como leitor. Mas eu achei isso muito legal, eu achei que foi um mês muito rico em variedade e principalmente nesse aprendizado de vivenciar e de visualizar maneiras diferentes de se contar uma narrativa, de se fazer uma narrativa, de se contar uma história, né? Partindo também de mais um sorteio da minha TBR, tirando mais um livro da estante, eu li o incrível A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, tá? Moacir Scliar. Me corrijam aí se eu estiver falando errado, tá bom? Bom, A Mulher que Escreveu a Bíblia é um livro fininho, tá? E, aliás, eu tenho essa edição que eu consegui no sebo do Grandes Escritores da Atualidade, da Planeta de Agostini. É uma coleção muito bacana, que tem vários títulos muito interessantes. Acho que vale a pena dar uma fuçada nos sebos,
Quem gosta de Ensebo e tem costume de ir, dá uma olhadinha nessa coleção da Planeta D'Agostini, chama Grandes Escritores da Atualidade, tem títulos muito bacanas, tá? Inclusive quem me deu essa dica foi o Yuri, lá do blog Livrada, que quando viu a capa do meu livro, na hora comentou sobre isso. Olha, o Moacir pra mim se mostrou um escritor assim, muito divertido. Foi uma leitura agradável, uma leitura rápida. Ele conta a história. Logo no começo, nós somos apresentados a um terapeuta que trabalha com vidas passadas, né? Com regressão a vidas passadas. Ele induz os pacientes dele à hipnose para a posterior regressão a outras vidas. E aí ele acaba conhecendo, junto com a gente também, a história da mulher que escreveu a Bíblia. Obviamente é uma narrativa totalmente ficcional, apesar de ser baseado em vários fatos que estão descritos na Bíblia. É uma história muito divertida que o Moacir criou, desmistificando, vamos dizer assim, várias coisas, tentando fazer uma grande ironia com a criação e a escrita da Bíblia. Então aí, se você tem algum problema com relação a esse tipo de texto, é melhor você nem começar, porque esse livro aqui, ele realmente, ele vai desafiar, né, e ele vai ao mesmo tempo ironizar e trazer uma versão muito engraçada e muito leve e muito divertida a respeito de uma suposta mulher que acabou escrevendo a Bíblia para o rei Salomão. Eu gostei muito da leitura. Fiquei com muita vontade de ler mais livros do Moacir, até porque eu acho que esse não é, assim, o melhor livro dele, tá? Eu já vi muita gente falando sobre esse escritor e parece que existem outras obras dele que são também muito bacanas, mas o estilão do Moacir é muito leve, divertido, fácil de ler, mas ao mesmo tempo ele tem umas sacadas muito engraçadas, muito inteligentes, então eu gostei. Foi uma experiência bacana, tá? Depois disso, lá na biblioteca mesmo, eu peguei, me arrisquei, saí da minha linha de conforto. Também, né, não precisava ter ido tão longe assim. Pois é, gente, tá aí. Eu li O Som e a Fúria do William Faulkner. Não aconteceu nada comigo depois, a vida não se transformou, eu não virei uma pessoa mais inteligente, nem digo coisas mais sábias agora, viu? Gente, é pra desmistificar mesmo, tá? Eu fiz questão de ler esse livro aqui, ainda não gravei, vou gravar um vídeo agora, na sequência desse, falando sobre esse livro, sobre a minha experiência, obviamente, de ler esse livro, tá? Eu quero contar, sim, a minha experiência de leitura, essa experiência de sair do limite normal de todo dia e ler uma obra vanguardista, uma obra que foi escrita com uma proposta muito interessante. E sim, é uma história que vale a pena ser lida pela história, pelos assuntos que são tratados aqui, mas principalmente pelo estilo do Faulkner de contar e de narrar a história da família Compson. Então vai ter vídeo, eu vou contar pra vocês a minha surpresa, inclusive, lendo essa obra, de ter sido uma obra tão boa que eu consegui me envolver de uma tal maneira e gostar muito da leitura, muito mais do que eu imaginei, tá? Então eu vou falar ainda mais pra vocês sobre O Som e a Fúria, que sem dúvida nenhuma foi só a primeira obra do William Faulkner. Eu pretendo ler outras e gente, vamos deixar de bobagem, porque pode ser um livro difícil, mas eu achei ele mais, na verdade, um livro incomum, né? Um livro que foge das narrativas que a gente mais vê por aí. Mas é só isso, tá? Ele não tem grandes mistérios, não. No vídeo eu vou falar mais sobre isso.